Assista agora Tardes com Platão, grupo de leitura O Banquete, com César de Alencar. Vocês me escutam legal aí? Me veem também legal? Beleza. Então, gente, boa tarde. Obrigado pela presença de vocês. Vamos continuar aqui os nossos encontros para a meditação desse texto do Platão. A gente viu no encontro passado, né, uma parte que é fundamental assim para a leitura do diálogo e para a gente entender essa obra do Platão, na medida em que ela se propõe, né, a ser uma forma de introduzir o leitor ao aspecto erótico da filosofia e do modo como isso está circunscrito à personagem Sócrates, né? Então, a gente viu no encontro passado como é que o Sócrates é inserido, né, na verdade, tem toda uma encenação, né, para poder ele ser introduzido, enfim, no diálogo, né, e isso é fundamental, porque toda essa passagem, né, que a gente vai ver aí durante o banquete, ela sempre vai ter o Sócrates como referência, tá? Então, é fundamental que a gente entenda aí o que a gente leu no encontro passado, que é essa primeira aparição do Sócrates, tá? A primeira aparição do Sócrates é sempre importante, tá? Isso fica, talvez, como uma dica para diversos diálogos que vocês forem ler do Platão, tá? Sempre tentar perceber, em alguma medida, como é que o Sócrates é introduzido. Às vezes ele mesmo começa falando, né? Às vezes é ele que está narrando a cena, às vezes é alguém que vai narrar um acontecimento, e aí faz toda uma preparação para poder falar sobre Sócrates. É sempre interessante ver como é que o Platão está trabalhando isso, tá? Até porque esse é o personagem principal, né, de boa parte dos diálogos de Platão, né, principalmente dessa primeira fase, tanto da juventude quanto da sua maturidade, tá? E é importante perceber como é que o Platão vai fazendo com que o Sócrates acabe perdendo importância ao longo das últimas obras, tá? Então, muitos estudiosos da obra do Platão acabam percebendo nessa passagem, né, da pouca importância que o Sócrates vai tendo em relação aos últimos diálogos, como se fosse uma espécie de autonomia do Platão, né, no sentido de começar a enveredar por um caminho diferente daquele caminho socrático, né, que havia sido colocado já desde o início e que ele seguiu tão empenhadamente, né, tão apaixonadamente, diríamos, tá legal? Então, é sempre importante a gente ver como é que o Sócrates é introduzido. Como é que ele foi introduzido no diálogo aqui, né, no banquete? A gente viu como é que o Aristodemo, né, encontrou... Boa tarde, Ellen. Boa tarde aí, o pessoal que chegou aí depois, tá? A gente viu como é que o Sócrates foi introduzido aí com a fala do Aristodemo, que havia encontrado ele saindo do banho, né? E todo arrumado já, de sandálias, que era uma coisa que não era comum do Sócrates, né? Essa primeira conversa deles, eles fazem uma referência interessante a um provérbio, né, que dizia que os bons, né, podem ir sem ser convidados à festa de qualquer pessoa, né, sobretudo à festa daqueles que são maus, né. O Sócrates faz aí uma pequena alteração a esse provérbio, querendo, na verdade, fazer uma referência ao agatão, né, que em grego é muito próximo do termo agathos, né, que quer dizer bem, né.
Então, é como se ele dissesse, os bons vão à casa dos bons, né? Ou os bons podem ir à casa do Agatão, sem ser convidados, né? O Sócrates, na verdade, tinha sido convidado no dia anterior, né? Mas ele fugiu, a gente viu que ele acaba fugindo da multidão, e agora ele se sente compelido aí, né, para poder fazer presença lá. O Aristodemo vai junto com ele, mas vai convidado, né, por Sócrates, tá? Acontece que no caminho, o Sócrates tem uma das suas paralisias de reflexão, né, ele fica para trás, no caminho em direção à casa do Agatão, o Aristodemo vai na frente, acaba chegando primeiro, o Agatão fica animado que o Aristodemo apareceu, mas pergunta cadê o Sócrates, né? E aí sabe que o Sócrates está lá, ficou pelo caminho refletindo, né? E como é interessante a retratação dessa espécie de êxtase, tá? Ou então de meditação. A gente trabalhou um pouquinho no encontro passado o que poderia ser, né? Essa paralisia que o Sócrates tem, né, de ficar imóvel e perder qualquer referência do mundo externo, em certa medida, se ensimesmando, né, fechando-se em si mesmo para tentar encontrar, ou pensar, ou encontrar um pensamento, ou uma reflexão. A gente não sabe exatamente, né, até porque o Sócrates não fala exatamente sobre esses momentos dele, mas a gente vê que tem aí um caráter que é, ao mesmo tempo, filosófico, né? A gente poderia dizer, que tem a ver com a reflexão, com a meditação, mas também tem um caráter místico aí, tá? Sobretudo se a gente leva em consideração que a gente está falando nesse diálogo do banquete, com um contexto em que Dionísio, né, e várias divindades vão ser trazidas, tá? Então, a gente sempre tem que levar em consideração isso. Hoje a gente vai ver isso mais devagar, né? Mas sempre temos que levar em consideração esse contexto religioso que está por detrás, tá? Então, falar de religião é falar dessas divindades, né? Que são sempre o baluarte aí das referências tradicionais do Sócrates. Boa tarde, Ian. O Rafael está indicando aí alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Era nessa hora que ele falava com o seu demônio. Tem a referência, né, ao daimon de Sócrates, né? A palavra em grego é daimon. Daimon é importantíssimo, tá? Para esse diálogo, porque o Eros, ele vai ser dito não um deus, mas um daimon por Sócrates, tá? Então, é bastante significativo que a gente entenda essa figura, mas ela vai ser, na verdade, descrita mais para frente, tá? Então, a gente pode ficar aí com a suspeita que, nesse momento, ele estaria, então, falando com o seu daimon, né? Ou ouvindo o seu daimon. O Sócrates dizia que ele tinha esse costume, né, de ouvir uma espécie de voz que sempre dizia o que ele não deveria fazer, tá? Era uma voz na negativa. Ou seja, ela sempre, no momento em que Sócrates tinha que tomar uma decisão, ou então quando ele se via aí frente a algum conflito, né, alguma encruzilhada, alguma dificuldade, ele percebia que essa voz se apresentava para ele para dizer não aquilo que ele deveria fazer, mas aquilo que ele não deveria, tá? Então, essa voz, ela sempre está presente, e na época em que o Sócrates é condenado à morte, né, os acusadores tentam levantar uma acusação de que, na verdade, Sócrates estava inserindo novos deuses, né? Que espécie de daimon era esse, né? Eles nunca tinham ouvido falar num daimon que sempre fala no negativo, né? É como se ele dissesse assim, que tipo de Deus é esse, né? Que tipo de... Uma tradução possível para daimon é gênio, tá? Tipo aquele gênio da lâmpada, né, dos orientais, é uma figura que não é nem um deus e não é nem um ser humano, tá? É uma espécie de espírito, a gente poderia dizer. Mas um certo tipo de espírito que tem um determinado poder, e é um poder de intermediar, na verdade, tá? É como se ele fizesse a vinculação entre o mundo dos deuses e o mundo dos humanos.
Então, esse daimon, que hoje em dia a gente traduz por demônio, né, no sentido literal da tradução aí para o latim, acaba sendo, na verdade, uma transgressão, né, porque a nossa percepção de demônio é bem outra, tá? O que está em jogo aí é exatamente uma espécie de espírito conselheiro. Muita gente vai entender isso como se fosse uma consciência socrática, né? O Sócrates conversando com a sua própria consciência. Não me parece ser o caso, me parece que tem aí uma referência mitológica, no caso do Sócrates, e o que seria essa referência mitológica a gente vai descobrir aqui exatamente nesse diálogo, né? Em que o Eros, por exemplo, aparece como sendo um daimon. Então, é bem interessante essa lembrança aí do Rafael, tá? De fato, você tem a possibilidade de que, nesses momentos, ele estivesse ouvindo o daimon, tá? Mas acaba que ele não nos diz exatamente o que acontece, tá? O Agatão vai perguntar agora para ele o que ele estava fazendo lá, né? Mas o Sócrates acaba não dizendo, tá? Ele sempre tergiversa, né? Ele sempre passa batido, né? Ele nunca explica exatamente o que ele está fazendo nesses momentos. Tá legal? Então a gente viu aí que ele de fato se atrasa no banquete exatamente porque ele ficou parado lá refletindo. O Aristodemo diz para não chamar, né? Porque o Agatão queria chamar o Sócrates de toda forma, pede para servos irem lá trazê-lo à força, né? E o Aristodemo diz: não, deixa o Sócrates, porque isso é um costume dele, tá? Costume em grego aí, a utilização aí que ele faz é da palavrinha ethos, tá? Que vai dar o nosso ética. Então, a ética é o estudo do comportamento, ou do caráter, ou da maneira de ser das pessoas, tá? Então, existem determinadas maneiras de ser que podem ser generalizadas, e isso é o tipo de estudo que vai ser chamado depois de ética, tá? Derivado exatamente desse termo aí da palavra ethos, tá? Que também engloba a noção de hábito, tá? De costume. Então, por isso é algo que ele costuma fazer, tá? Por quê? Porque o grego tem a noção de que o ethos, né? O caráter, a personalidade, é uma coisa que se forja por hábito. A gente não nasceu com isso, né? Portanto, isso pode ser modificado ao longo do tempo. E é exatamente esse o papel da educação. A educação tem como finalidade orientar o ethos para que ele se transforme em algo melhor, né? Ou pelo menos realize determinadas ações que, por hábito, vão transformar o ethos para alcançar aquilo que os gregos chamavam de areté, né? Que é a virtude ou a excelência, né? São os melhores valores daquilo que é digno de um ser humano, tá legal? Esse seria a espécie de contexto, né, de estudo da ética e do modo como o grego entendia o tal do ethos, tá? E por isso que sempre aparece essa coisa, né? O Sócrates tomar banho não era costume dele, então isso chamava a atenção do Aristodemo. Aí depois, quando chega lá no Agatão, ele vê que o Sócrates está refletindo parado, né? E aí ele diz, não, deixa o Sócrates quieto, porque isso é costume dele. Né? Então percebam que os gregos tinham essa sensibilidade para identificar determinadas coisas que seriam costume se fazer, tá? E esse costume aí era indicado pelo termo ethos, tá legal? Então o Aristodemo pede para o Agatão não atrapalhar o Sócrates, porque seria costume dele, e a gente viu aí, dentro dessa caracterização, dois detalhes importantes, né? O primeiro deles seria essa questão da pequena alteração, são pequenas coisas que, ao que tudo indica, o filósofo se dedica a modificar, tá? A gente, no momento aqui, está sendo apenas introduzido a essa descrição, né, a esses indícios, mas lá na frente isso vai se revelar de uma maneira muito mais clara, tá? Então eu só fui indicando para vocês no encontro passado que o Sócrates parece que ele vai fazendo pequenas alterações, né? Então ele faz, por exemplo, lá uma pequena alteração no seu comportamento, tomando banho para poder se apresentar para o Agatão, para se tornar, né, tão belo quanto o Agatão lhe é. Tem uma pequena alteração que ele faz no provérbio, né, que modifica aí alguns termos e, portanto, acaba modificando o sentido do provérbio.
essas pequenas alterações, elas vão se seguir, né, na proporção que vai nos conduzir até o discurso do Sócrates, que vai ser, de maneira assim emblemática, a maior das alterações, né, que é a introdução, digamos assim, né, ou a intronização da figura feminina como sendo o emblema do erotismo, tá? E isso daí é a grande mudança, a mudança significativa que vai ser operada aí pelo discurso do Sócrates quando ele estiver falando de Eros, né? Que a gente vai ver que todos os discursos, em alguma medida, trabalham a noção do homoerotismo, né? E do amor masculino como sendo o símbolo desse ideal de educação, né? Lembra que eu falei para vocês que tem aí uma relação com a pedagogia, e como é que essa relação ela vai ser invertida, né? Ou pelo menos alterada, né? Vamos ficar com esse termo, porque o Sócrates, alguns comentadores falam sobre inversão, né? Mas eu vou ficar com o termo alteração, né? Como se a filosofia fizesse pequenas alterações, e essas pequenas alterações, no final, elas se tornam emblemáticas, tá legal? Então, eu fiz essa indicação, e fiz uma indicação também para que a gente percebesse a questão da tríade, tá? De uma espécie de indicação que o Platão vai deixando ao longo do caminho, de sempre três coisas, né? Sempre três figuras, sempre três situações, né? A gente falou de três datas dramáticas, né? Ou melhor, datas contextuais. Falamos sobre três figuras, né, que estão aí relacionadas nessa primeira narrativa que é feita pelo banquete. Depois a gente vai ver como é que essa tríade, né, estabelece o que o Sócrates vai identificar como sendo o intermediário, tá, que vai situar exatamente o daimon, tá, como eu estava explicando. Então, a gente vai ter agora, né, a gente está tendo apenas os indícios, que depois vai ficar mais claro para a gente o que o Platão estava querendo nos indicar ao longo do caminho, né? Ele estava querendo nos dar a sugestão dessas duas coisas, de que, primeiro, a filosofia faz pequenas alterações para fazer grandes mudanças, e, segundo, que a filosofia parece trabalhar com uma espécie de tríade, tá? Com uma espécie de três elementos conjugados de uma determinada forma, tá? Tá tranquilo isso daí? Deu para vocês pegarem mais ou menos a caracterização que a gente fez da aula passada? Da aula passada não, né? Do encontro passado. Mania de professor falar de aula. A ideia aqui é que eu guie vocês, tá? Em termos de leitura, e a ideia, quais seriam os três elementos dessa tríade? Então, não tem ainda os elementos, tá? O elemento principal da tríade do banquete é exatamente a inserção do Eros como um intermediário entre os deuses e os homens, né? Então, você teria aí a tríade em que o Eros está como uma espécie de meio caminho, né? Entre o divino e o humano. Nesse momento, o que a gente está tendo é uma espécie de indicação, tá? É isso, exatamente. Tá? Então, o daimon é esse intermediário, tá? E essa figura intermediária, ela vai vincular três coisas. Ela vincula o Eros, que é um daimon e, portanto, é um intermediário. Ela figura no discurso do Sócrates o filósofo. O filósofo, ele nem sabe e nem é ignorante, mas ele está em busca do saber, né? Por isso que ele é filosofia, né? Filósofos, ele está em busca da sofia. E, por fim, a figura intermediária central é o Sócrates também. Tá? Então, você vai ter aí três, de novo, né? Três figuras que vão ser, ao mesmo tempo, vinculadas a isso que o Sócrates vai chamar de intermediário. Tá? O Eros, o filósofo e o próprio Sócrates. É como se o Sócrates, em última análise, fosse a confluência encarnada tanto do Eros quanto do filósofo. Tá legal? Então, eu só estou chamando a atenção para vocês verem. A gente vai, quando aparecer outras coisas, né, eu vou voltar a indicar aqui para vocês sempre que aparecer três elementos, tá? Mas é sempre interessante que o Platão ele vai dando a sugestão para a gente de que ele está pensando em três, sempre a partir de uma tríade, tá? Em que você tem dois elementos e uma espécie de relação entre esses dois elementos.
É nessa ideia que eu estou tentando trabalhar a noção de tríade, tá legal? Não é que sejam 3 elementos necessariamente, mas é como se você tivesse 2 extremos e uma interconexão entre esses extremos, tá? Tranquilo? Um detalhe, exatamente, o meio termo, né? Que nos remete ao meio termo da ética, né? O Aristóteles deixa isso muito claro, mas o Sócrates já tinha essa noção, né? De que a virtude, ele é o comportamento que privilegia o meio termo, né? Jamais os extremos, seja de um lado, seja de outro, né? Então, mais uma vez aí, uma indicação do intermediário. Mais uma vez, a indicação desse tipo de meio do caminho, né, entre uma coisa e outra, né, que alguns poderiam dizer, olha aí a ironia, tá, isso daí pode ser, sim, um fator de crítica, alguns poderiam dizer em cima do muro, tá? Vocês já devem ter visto isso, né? Sobretudo em termos de política, quem geralmente é caminho do meio, né? Quem geralmente é meio termo, é colocado como em cima do muro, que não se posiciona, tá? Então, vocês vão ver que o intermediário geralmente traz críticas também, porque ele não assume um dos polos, tá legal? Ele não assume um dos lados, porque ele quer assumir, na verdade, a tensão entre um e outro, né? E aí a gente pode falar em erotismo, né? O tesão também entre um e outro, tá? Essa relação entre 2 polos de tal modo estabelecida que ela cria sempre ou melhor, ela precisa sempre, né, de que hajam os 2 polos para que exista a relação, né? Se você privilegia apenas um polo, você acaba eliminando o outro. A ideia é exatamente privilegiar os 2 polos para que você possa privilegiar a relação, tá? A existência dos 2 polos é necessária para a existência da relação. Um outro detalhe também, tá? E eu acho que isso daqui eu vou falar daqui a pouco, é sobre um comentário que geralmente se faz com relação a exatamente essa descrição que a gente fez no encontro passado, sobre a descrição de Sócrates, tá? E aí o banquete inteiro é uma tentativa de descrever a personalidade de Sócrates, e vocês lembram que a gente falou do absurdo, né? Ou da estranheza que o Sócrates apresenta, tá? Esse comportamento, por exemplo, dele ficar parado meditando, pareceu muito estranho para o Agatão, né? No momento em que o Aristodemo conta para ele, tá? E esse atopos, né? A gente viu que o termo em grego é atopos, que é o sem lugar, né? É aquele que, na verdade, não tem a ver necessariamente com o lugar, né? Mas a estranheza aí está querendo dizer exatamente aquilo que não é de costume a gente perceber, tá? Mais uma vez aí a noção de hábito, né? De costume. Aquilo que foge ao costume, aquilo que foge ao hábito, parece estranho, tá? E estranho tem uma proximidade com o estrangeiro também, aquilo que é o outro, tá? Aquilo que, em alguma medida, é algo diferente daquilo que eu sou, tá? Então, muitos comentadores vão tentar mostrar como é que o Sócrates, na literatura ocidental, exatamente nessa obra do Platão, ela se apresenta como a primeira personagem da literatura, né? Ou melhor, a primeira personalidade da literatura, tá? Por quê? Porque as demais personas que apareceram, né, na literatura de Homero, no teatro, enfim, nos outros escritores, elas sempre seriam personas, né? Elas sempre seriam personagens. O que o Platão está tentando fazer nos seus diálogos é uma tentativa de retratar uma pessoa viva, né? Uma pessoa existente, que existiu, né? Que o Platão conheceu, né? Que tinha as suas características reais, que tinha os seus indicativos, tanto de personalidade quanto de modo de vida. Tá? Então, o que geralmente, por exemplo, a gente vê isso no Pierre Hadot, tá? O Pierre Hadot tem essa ideia, e ele traz essa ideia lá do Werner Jaeger, tá? O Werner Jaeger tem um livro enorme sobre a paideia grega, e ele que fala isso, né? De que o Sócrates seria a primeira personalidade da literatura, né? Porque o Platão estaria tentando exatamente dar forma
há um tipo de ser vivo que é muito confuso de ser entendido, tá? Todas as fontes que falam sobre Sócrates mostram o quanto ele era estranho e, portanto, ele era incompreensível muitas vezes, tá? Então, todo o esforço que o Platão está tendo, exatamente nesse texto, é de tentar delimitar, ou pelo menos esboçar, uma possibilidade de retratar essa personalidade tão estranha, né, tão atopos, né, ou tão atípica, né, como a Ellen tinha falado no encontro anterior, tá? Exatamente porque ela tem aí determinadas características que fogem ao costume, né, que fogem ao hábito do grego. E o Nietzsche, por exemplo, vai indicar que uma delas, e que talvez seja a que mais chama a atenção, é de como o Sócrates, sendo um dos homens mais feios, né, da Grécia Antiga, ele chegou a ser amado, né? O grego, eles tinham uma noção de beleza assim, sabe? A gente fica, às vezes, indignado hoje em dia, né, com os padrões de beleza. Ah, porque a televisão cria padrão de beleza, porque tem a coisa da revista que tem padrão de beleza. Se vocês virem, ou se nós pudéssemos ver, né, o que era a padronização da beleza do grego, era uma coisa assim alienante para quem não correspondia àquele padrão, né? Então, a primeira coisa que chama a atenção era exatamente o Sócrates tendo uma fisionomia extremamente monstruosa, tá? Beira a monstruosidade, a forma como o Sócrates era visto. Como é que essa figura foi capaz de chamar a atenção? Foi capaz, inclusive, de se portar, né, nos meios da alta sociedade grega, né? É como se a elite grega, né, a alta sociedade grega, a nobreza, privilegiasse a beleza de tal forma que os feios não se aproximavam, como se a feiura fosse sinônimo de pobreza, tá? Tem uma noção aí de classe muito forte, e isso o grego tinha muito disso, né, trabalhando muito isso, tá? A Ellen fala aí do estranho familiar, né? Eu acabei não acompanhando a leitura desse livro do Freud. Mas a ideia é exatamente o modo como a feiura traz uma estranheza, tá? E aí, qual é a estranheza aí do Sócrates, né? É exatamente tentar o Platão caracterizar essa personagem tão emblemática, né? Tão diferenciada, tão misteriosa, tá? Mistério aí tem uma noção bem importante para a gente, porque vincula aí a questão inclusive do daimon, né, socrático, e da referência aí aos deuses, sobretudo do Dionísio. Não é que não existissem pessoas feias, tá, Jean? É como se elas fossem mal vistas, tá? Ou fossem vistas com maus olhos. E aí era um preconceito de fisionomia mesmo, tá? O ideal de beleza, que o grego chamava de kalos ka-agathos, tá? Ó, agathos, né, bom, e kalos, belo, né? Qual é o ideal do grego? É o kalos ka-agathos, né, que é o ser belo e bom, tá? Ou seja, em última análise, você só pode apresentar um caráter bom se você for belo, né? Existia um certo preconceito de que os feios não tinham bom caráter, tá? É quase isso. É como se fosse uma vinculação forte entre a sua aparência e a sua essência, digamos assim, tá? Aquilo que você é capaz de fazer. Então, a beleza era muito vista, muito cultuada, de tal maneira que ela, inclusive, significava a sua virtude, significava o seu caráter. Esses padrões de beleza, a grande questão, né, desses padrões de beleza aí, né, que sempre existiram, é que algumas sociedades lidam com isso de formas diferenciadas, né? O que é emblemático, digamos assim, no caso dos gregos, é que eles instituíram isso enquanto padrão de virtude, né? De tal modo que você é dito bom se você é belo também. E aí vocês percebem por que afinal, Sócrates era tão estranho. Porque ele era capaz de mostrar a bondade dele, mesmo sendo horrível, né? Mesmo sendo muito feio, né? Aquilo era uma contradição em termos, tá? Era uma contradição para a ética
para a ética grega, tá legal? Então, essa noção é muito interessante. E aí a gente percebe por que razão o Sócrates é encarado sempre como muito estranho, tá? Sobretudo para quem não tem o conhecimento dos outros socráticos, né, e dos outros diálogos de Platão, que o Platão tenta se debruçar sobre esse tema, perceber a necessidade de descrever essa estranheza do Sócrates é corriqueiro assim, nos socráticos, não só nos socráticos, mas na obra do Platão também, tá? Por isso que existe esse campo de estudo denominado estética. Sim, a estética, a Letícia está perguntando aí, né? A estética, que depois, na verdade, ela não se desenvolve na filosofia antiga, tá? A filosofia antiga tem alguns indícios de estética. A estética, ela é uma área da filosofia que surge, sobretudo, no século XVIII, tá? Então é bem recente, enquanto área de estudo, né, que eu quero dizer, mas a estética sempre teve permeada, vamos dizer assim, pelas reflexões filosóficas, né? Você pode colocar a estética aí no âmbito da reflexão sobre a arte, né, no âmbito da reflexão sobre a beleza, como a beleza aparece. Por exemplo, o próprio banquete pode ser, na verdade, um material importantíssimo para a reflexão estética, né? A gente vai ver a definição de beleza que o Sócrates apresenta aqui e os outros discursos também. Então, tem aí alguns indícios, né, de uma reflexão estética. Mas nem os gregos e nem os medievais elaboraram exatamente uma estética. Tá? A estética, ela é fruto de uma preocupação essencialmente moderna. Tá? Mas ela vem exatamente do tipo de sensação que a beleza é capaz de provocar na gente, tá? Então, é como se o tipo de reflexão que a estética vai desenvolver tivesse a ver com esse tipo de atração que a beleza acaba nos causando. Então, a reflexão vai ser dirigida para tentar entender o que é essa beleza, por que a gente se sente atraído por ela, e por que a arte, em alguma medida, se coloca como criadora de beleza, né? E aí, claro, isso vai ser refletido depois, você vai ver que nem toda arte cria beleza, enfim, tem toda uma reflexão que é muito mais contemporânea, né, do que propriamente grego. Mas já estava aí em jogo essas questões que os gregos tinham colocado, tá legal? Então, inclusive, o banquete pode ser visto como uma primeira reflexão estética, digamos assim, apresentada pelo Platão, tá? Tranquilo. Falamos demais aqui, mas é importante, sabe, para a gente trazer esse papel, né, do tipo de descrição que o Platão está fazendo do Sócrates, porque isso é fundamental para a gente entender até o finalzinho do diálogo, né? O finalzinho do diálogo termina com a saída do Sócrates do banquete, né? Então, a gente vai ver que o Sócrates está do início ao fim presente no banquete, e a gente vai ter que perceber como é que essa personagem está sendo retratada, né? E aí mais, né? Como essa personalidade está sendo retratada. Em que medida o Platão está conseguindo retratar essa personalidade. E aí a gente percebe que a estranheza que ele causa, em alguma medida, retrata também a dificuldade que nós temos de caracterizar uma determinada personalidade. Tá? E aí já não é necessariamente o Jaeger que traz isso, mas é o Pierre Hadot. Ele vai tentar mostrar em que medida o Sócrates, sendo essa primeira personalidade da literatura, ela se mostrou extremamente difícil de ser descrita, né? Extremamente difícil de ser caracterizada. Exatamente porque nós temos muita dificuldade. Não só de falar da gente, né? A gente já tem dificuldade de falar, de nos caracterizarmos. Você imagina caracterizar uma outra pessoa, né? A partir de comportamento, a partir de hábitos, né? Então, é extremamente difícil, tá? É como se com isso Platão quisesse nos mostrar que o Sócrates, no momento em que a gente tenta entendê-lo como uma personalidade, ele se desmantela, né? Ele perpassa, né? Todas as nossas classificações, todos os nossos enquadramentos, tá? É como se ele fugisse, né? A personalidade viva de alguém sempre foge aos enquadramentos que a gente tenta fazer delas. Tá? Então, fazer um enquadramento de alguém por meio de costume, por meio de hábito, né,
como tentaria fazer, por exemplo, uma reflexão estética, não é, na verdade, capaz de absorver tudo aquilo que aquela personalidade tem. Tá? É mais ou menos essa a ideia que o Pierre Hadot tenta indicar, sobretudo a partir do Sócrates. Tá legal? Tranquilo, vamos continuar, então, a nossa leitura. A gente tinha parado aí em 175BC, né? C, na verdade. 175C, tá? Para vocês que pegaram o texto aí. E eu já tinha falado isso, né? Tem algumas novas personalidades aí. Tá, vou colocar o nome desses autores, né? Eu coloco para vocês, tá? Inclusive, eu tenho esses materiais também em PDF, tá? Quem quiser aprofundar determinados temas, tá? Podem ficar à vontade para pedir o material. Eu tenho aqui separado alguns materiais sobre o banquete, sobre algumas coisas. Então, eu posso mandar sem problema para vocês, tá legal? 175C, vocês acharam aí? A gente parou na chegada do Sócrates ao banquete, tá? Então, vou só reler aí o momento em que o Sócrates, enfim, chega, tá? A seguir, disse que começaram a comer sem que Sócrates aparecesse, tá? Então, o banquete, né, na verdade, a parte da comida, começou sem que o Sócrates estivesse presente. Mais de uma vez, o Agatão insistiu para que fossem chamá-lo, porém, Aristodemo não permitira, né? Aquilo que eu estava falando, deixem ele lá porque ele está meditando. Afinal, chegou Sócrates, não com tanto atraso como de costume. Olha aí, mais uma vez, a questão do costume aparecendo, tá? Então, ele embora antes ele costumasse se demorar nessas reflexões, né, nessas paralisias meditativas, ele hoje não demorou muito. Tá? Isso também é uma pequena alteração. Veja aquilo que eu estava indicando antes, tá? Mais uma vez, o Sócrates faz uma pequena alteração no seu hábito, né? E isso que cria a dificuldade da gente enquadrar uma personalidade, tá? Porque a personalidade de alguém, ela sempre traz novidades. Então, quando a gente tenta dizer que alguém, por exemplo, alguém é tímido, né? Ou então alguém é maldoso, ou então alguém é ciumento, essas classificações, esses enquadramentos, eles sempre são parciais. Eles nunca dão conta de uma personalidade como um todo. Tá? Exatamente porque a personalidade sempre está mudando, né? Ela sempre está se transformando. Inclusive, ela pode modificar os seus hábitos, os seus costumes. Tá? Afinal, chegou Sócrates, não com tanto atraso como de costume, conquanto o banquete já estivesse quase no meio. Tá? E aí eu também falei sobre a questão do intermediário aí, né? Como Sócrates chegando no meio do banquete, né? No meio da comida, né? Exatamente no meio. Tá? Mais uma vez aí trazendo essa noção do intermediário aí que vai aparecer depois. Tá? Nesse momento, continuou o Aristodemo, né, que está narrando, Agatão, que se encontrava sozinho no leito da ponta da mesa, teria dito: vem para cá, Sócrates, lhe falou. Reclina-te ao meu lado, para que, em contato contigo, eu também frua do pensamento excelso que te ocorreu no pórtico. Né? O pórtico é uma espécie de muro ali da casa vizinha, né? Em que o Sócrates estava parado. Sem dúvida, encontraste o que procuravas, e o seguraste com firmeza, sem o que não te houveras arredado do lugar. Essa passagem é extremamente interessante, tá? Tanto essa fala do Agatão, quanto a resposta do Sócrates. E a gente não consegue captar isso em português. Por qual razão? Tá? O primeiro detalhe aí que eu queria chamar a atenção é para a configuração da cena. Tá? Os banquetes, principalmente esses banquetes de jantar, né, que eram chamados banquetes noturnos, que iam pela madrugada, eles eram divididos em 3 momentos, digamos assim, tá? Tinha o momento inicial da comida, depois o momento da bebida, e esse momento da bebida era seguido de um momento de festejo, e aí tinha as danças
tinha os festivais, enfim, tinha várias coisas acontecendo no momento em que eles estavam aí bebendo e confraternizando, tá? Às vezes eles conversavam e tal, dependia do momento, dependia do interesse deles. E a configuração desse local, imaginem assim uma mesa central, né? Um tapete embaixo, e em volta vários leitos, né? Uma espécie de divã, assim, sabe? Em que você tinha a possibilidade de ficar deitado, né? Eles não ficavam sentados, né? Como se estivesse na cadeira em uma mesa, né? Eles ficavam deitados ao chão, né? Como se fossem... Não sei se vocês já viram aquelas imagens de retratação do momento em que os orientais, por exemplo, de Sherazade, ou então de Alibaba, vocês já viram que fica aquelas almofadas, né? Eles sentados no tapete, e aí é um sentado apoiado na almofada, mas é deitado, né? Com as pernas esticadas, e aí vai passando o narguilé um para o outro. Vocês já viram essas imagens? O banquete, tal como ele acontecia, né, o simpósio que era feito para o jantar, ele tinha exatamente essa configuração, tá? De você ficar deitado, né? Esses leitos davam até 3 pessoas, né? De tão amplos que eles eram. Por isso que diz que o Agatão estava sozinho no leito dele, né? Então tinha espaço aí para mais 2 pessoas. Por isso que ele chama o Sócrates. E era para ficar deitado exatamente porque, com a comida e depois com a bebida, provavelmente você ficava por ali mesmo, dormia e só ia embora no dia seguinte, tá? Era essa a ideia do banquete. A ideia do banquete é que você, de fato, aproveitasse a noite para poder confraternizar com os convidados, tá legal? Então, essa disposição, né, de você ficar deitado e circulando, né, ao redor da mesa, isso é extremamente significativo do tipo de situação em que eles estão naquele momento, tá legal? Então, o Agatão estava sozinho no leito, esse é o primeiro detalhe, né, o tipo de configuração do espaço, e ele chama o Sócrates para perto dele, tá? E aí ele diz assim, ó, reclina-te ao meu lado, tá? Esse o reclina-te aí em grego, é um termo que é usado para as descrições do comportamento do comportamento sexual, tá? Do ato sexual. Então, reclina-te aí quer dizer exatamente venha para a cama comigo, tá? É mais ou menos essa a ideia. É por isso que a gente perde muito disso com a tradução para o português, tá? Mas toda a cena está sendo retratada em termos eróticos, tá? Então ele diz, reclina-te ao meu lado, né? Como se fosse, deite aqui na cama comigo, para que, em contato comigo, tá? E aí esse termo, em contato comigo, né? Que vai sendo traduzido aí, né? Keimenon, ele traz a ideia de um contato físico mesmo, tá? Um dos comentadores, inclusive, chega a dizer do contato sexual, tá? Ou seja, o Agatão está convidando ele para a cama com ele, para deitar ao seu lado, para que, por meio do contato erótico, eu também frua o pensamento excelso que te ocorreu no pórtico. Então, é essa analogia que o Agatão está fazendo, tá? E é por isso que essa descrição é interessante. Por quê? Porque o Agatão está relacionando a obtenção do saber com a sexualidade, tá? E aqui a gente percebe que esse, de fato, é o tema do banquete, né? De um modo geral. Eu tinha falado para vocês que a ideia, exatamente, né? A ideia do banquete era traduzir ou caracterizar a filosofia como uma pedagogia erótica, tá legal? Só que o Sócrates vai fazer a ressalva, tá? E essa ressalva, ela é importante para a gente entender qual é o papel, de fato, que a filosofia está colocando. Porque, olha, o que é o Agatão? O Agatão é um poeta, tá? Lembrem lá que esse banquete está sendo dado porque ele ganhou o concurso de tragédias. Então, ele é um poeta trágico. E essa é a primeira vitória que ele obtém. Então, ele é um poeta novo ainda, tá? Para um poeta, portanto, o tipo de relação que é possível estabelecer é uma espécie de relação erótica que desencadeia uma relação pedagógica.
Esse tipo de caracterização é exatamente o tipo de entendimento que existia no contexto da cultura grega em termos de pederastia, tá? A gente tinha falado um pouco sobre isso, mas isso vai ficar mais claro, sobretudo nos primeiros discursos, tá? Tanto do Fedro quanto do Pausanias, tá? E aí a gente pode voltar a isso com mais vagar. Mas olha que interessante a caracterização que o Agatão está fazendo e a resposta que o Sócrates vai dar. O Agatão termina aí dizendo o seguinte: sem dúvida, encontraste o que procuravas, e aí procurar tem a ideia aí, né, de você, por exemplo, quando o mais velho ele se interessava por um rapaz mais novo para poder orientá-lo, né, ele ia atrás, né, e esse ir atrás é exatamente o procurar aqui que o Agatão está indicando. Então, veja, o Agatão está dizendo assim: ó, Sócrates, você estava parado lá e eu tenho certeza de que você encontrou aquilo que procurava, né? No sentido do encontrar o garotinho, né? O rapaz que você estava procurando. E o seguraste com firmeza, tá? Então, veja que toda esse vocabulário tem a ver com o relacionamento erótico, tá? Sem o que não te houveras arredado do lugar. Né? Então, sem tê-lo segurado à força, você certamente não sairia do lugar. Essa é a forma como o Agatão, que é poeta, está entendendo a relação entre erotismo e saber. Agora, a réplica do Sócrates. O Sócrates, antes de responder, ele vai lá e deita, tá? Então, ele diz, ó, depois de sentar-se, né, de deitar-se lá, dissera Sócrates: seria bom, Agatão, lhe falou, se com a sabedoria acontecesse isso mesmo, tá? A sabedoria aí é Sofia, tá? O mais elevado que há em termos de conhecimento, em termos de saber para o grego, tá? Por isso que a filosofia, né, é filosofia, né? É uma busca pela sabedoria, tá? Então, o Sócrates está dizendo, ó, seria bom que com a sabedoria acontecesse isso. Isso o quê? Aí ele vai descrever agora. Pela simples ação de contato, tá? E contato aí quer dizer relacionamento erótico, tá? Penetração em algumas leituras que se faz, tá? Passar de quem tem muito para quem está vazio, tá? E alguns, inclusive, leem essa passagem de uma para outra como sendo a ejaculação da relação, tá? Então, a passagem de quem está cheio para quem está vazio, olha só a relação, tá? Tal como se dá com a água, e aí ele faz aí uma metáfora com ao que parece, né, pelo que o pessoal que estuda diz, ao que parece seria um certo tipo de sistema de purificação da água, tá? Em que você tinha um galão maior, e aí você passava de um galão maior para um galão menor através de um fio que fazia a purificação da água, tá? Então é isso que ele está descrevendo aqui. Passar de quem tem muito para quem está vazio, tal como se dá com a água, que escorre por um fio de lã da copa cheia para a que tem menos, tá? Então, tal como o processo de purificação da água, né, que passa de quem está cheio para quem está vazio, e tal como na relação erótica passa-se de quem está cheio para quem está vazio, seria bom que com a sabedoria acontecesse isso, ou seja, quem está cheio de sabedoria conseguisse passar pelo simples toque para quem está vazio. E aí ele completa, né? Se com a sabedoria acontecer a mesma coisa, para mim será de suma importância ficar junto de ti, pois espero saturar-me à custa de tua abundante e excelente sabedoria. Então, ó, ficar junto a ti, né? Ou seja, me relacionar contigo, tá? E saturar-me à tua custa, né? À custa da tua sabedoria, é exatamente me fadigar, né? De tanto me relacionar contigo, tá? Então, veja, está tudo impermeado aí com o vocabulário que geralmente é utilizado para falar de uma relação sexual, tá? Aí o Sócrates ainda diz, né? Ó, a minha é fraquinha, né? A fraquinha é o quê? A sabedoria, tá? A minha é fraquinha e duvidosa como os sonhos, né? Então parece fantasiosa, inclusive, a minha sabedoria. Mas ele não diz que ele não tem ares de sabedoria,
né? Isso é interessante, porque isso vai ser caracterizado como a ironia socrática, tá? Já vou falar sobre isso. A minha é fraquinha e duvidosa como os sonhos. A tua, pelo contrário, brilhante e promissora, pois, apesar de seres moço, irradia-se com tal força que ainda anteontem, luziu na presença de mais de 30.000 helenos, né? Ou seja, a grande vitória que o Agatão teve com relação à sua tragédia. Né? Então, a gente tem aí um indicativo de quantos espectadores geralmente iam no teatro, em torno de 30.000 espectadores, tá? E a gente vê aí o que geralmente é caracterizado como a ironia de Sócrates, tá? E aí eu vou deixar o próprio Agatão falar sobre isso, porque é essa a tréplica que o Agatão faz logo em seguida. Ele diz assim: zombas de mim, Sócrates, falou Agatão, porém, dentro de pouco, eu e tu haveremos de dirimir essa questão, sendo Dionísio como juiz. Agora, tratemos apenas de comer, tá? Esse diálogo rápido aí entre Agatão e Sócrates, em que o Agatão faz uma espécie de reflexão acerca do erotismo do contato, né? Que traria a sabedoria. O Sócrates faz uma réplica no sentido de mostrar que, com a sabedoria, ao que parece, não é isso que acontece, tá? E aí, se acontecesse, né, vai dizer o Sócrates, seria, então, importante para mim continuar ao teu lado e, de fato, realizar tudo isso aí que você está imaginando e sugerindo, né? Por quê? Porque você tem mais sabedoria do que eu. A minha sabedoria é duvidosa, tá? Mas a tua, ela brilhou na competição da tragédia. Tá? Então, o Sócrates está articulando a sabedoria do Agatão, a vitória que ele teve na tragédia, portanto, a sabedoria de poeta, né, em última análise, e o Sócrates, como ele ainda não teve nenhuma grande conquista, né, ou então nenhuma grande celebração acerca daquilo que ele sabe, a dele parece sempre duvidosa, né? Então, duvidosa aí relacionada ao sonho, né, ao onírico, a uma espécie de coisa fantasmática, né, a gente poderia dizer, ele está falando isso por quê? Porque a dele ainda não se comprovou, né? Ele precisa ter a comprovação dessa sabedoria para dizer, de fato, que ele é sábio. Mas veja, ele já tem pelo menos uma imagem, né? Porque você está dizendo que a dele é não só duvidosa, mas muito próxima da natureza dos sonhos. Ele está querendo dizer que ele pelo menos tem algum vislumbre da sabedoria dele, tá? Isso é significativo, porque ele vai dizer que a única coisa que ele sabe, de fato, é aquilo que a Diotima ensinou para ele. Tá? Esse é o único saber que ele tem de fato. Né? Veja que para falar sobre saber com Sócrates, né, o homem que sempre disse que só sei que nada sei, né, falar de saber com Sócrates é extremamente complicado. E é por isso que essa passagem é tão interessante, né? Porque ela vai indicar que tipo de reflexão o Sócrates está fazendo aqui para poder dar uma réplica ao Agatão, no sentido de mostrar que com a sabedoria, ao que parece, isso não acontece. Tá? E aí a gente pode, de fato, transportar, né, esse tipo de descrição que ele fez para o contexto, depois em que ele vai narrar as experiências que ele teve com a Diotima. Né? E aí a gente poderia dizer se, de fato, a experiência que ele teve de aprendizado com a Diotima também não estava permeada por esse tipo de vocabulário, né? Por esse tipo de analogia de fato, com a prática sexual. Tá? Ficou claro para vocês isso daí, esse trechinho? Alguém leu aí diferente? O que eu disse sobre a ironia socrática, né, é exatamente essa coisa do Sócrates dizer que a outra pessoa é mais sábia que ele, né? Isso depois vai ter um impacto grande na questão da inversão que o Sócrates faz com relação ao caráter pedagógico da filosofia, tá? Mas, de cara, vocês fiquem com essa ideia, né, de que, no entender do Sócrates, sempre são os outros que têm uma sabedoria mais sólida, né? A sua sabedoria sempre é mais duvidosa, né? Ao que parece para os outros, né, visto que eles sempre encaram Sócrates como extremamente sábio,
Isso sempre parece irônico, né? Porque no fundo ele está querendo dizer, você está zombando comigo, né? Como o Agatão acabou de dizer, né? Como assim você está dizendo que eu sou mais sábio do que você? É claro que você é mais sábio do que eu, né? Mas, vai dizer o Agatão, né? Mas, cenas do próximo capítulo, né? A gente vê isso lá na frente, e aí eu e tu, a gente vai avaliar isso em relação a um juiz, tá? E olha quem ele coloca como juiz, é o Dionísio, tá? Então, eu falei um pouquinho sobre Dionísio no encontro passado, como é que a figura do Dionísio ela é central para a gente entender a questão do erotismo e a questão do banquete enquanto realização, tá? Mais ainda, né, é o Dionísio o patrono do teatro, né? Então, o Agatão não está fazendo referência ao Dionísio por acaso. Ele acaba de ganhar uma competição, né, e, portanto, acaba de ser agraciado pelo próprio Deus, né, Dionísio. Então, é como se ele apelasse dizendo assim, olha, eu acabei de ganhar uma vitória do próprio Dionísio, né? Daquilo que é mais emblemático da instituição que festeja aí os mistérios de Dionísio, né? Então, se Dionísio for de fato nosso juiz, Sócrates, pode ser que eu tome realmente uma vitória em relação a você, né? Então, ele faz uma contraparte a essa ironia de Sócrates, preservando uma certa verdade, né? Ele está dizendo aí, pode ser então que você de fato tenha razão, que eu seja mais sábio do que você, mas isso a gente vê lá na frente. Tá legal? Bom, ler aí só mais um pouquinho para ele introduzir essa ritualização, tá? Eu queria fechar com essa ritualização inicial do banquete, para mostrar para vocês exatamente esse caráter de referência sempre ao contexto religioso, mas também à figura do próprio Dionísio, tá? Ele diz assim, de seguida, continuou Aristodemo, depois de ter se reclinado Sócrates no leito e de haverem comido, ele e os demais fizeram as libações, né? Ou seja, as oferendas que geralmente eram feitas em contexto de sacrifício, né? Em contexto religioso, de procissão e de ritualização, e também eram feitos durante o banquete, né? Lembra lá que eu falei para vocês que tinha esse contexto inicial de introdução ao momento do beber, né? Eles comiam primeiro, mas antes de beberem juntos, eles faziam esses rituais de libação, tá? Como se fossem oferendas aos deuses antes de encherem a cara, né? Era essa a ideia. Entoaram o hino à divindade e praticaram as cerimônias, olha aí de novo, do costume. Então, sempre uma referência aí ao que geralmente se faz, tá? Aquilo que se chama de tradição, tá? Porque a filosofia sempre vai inserir uma pequena alteração à tradição. Preparando-se após para beber, tá? Então, depois desses rituais é que eles se preparam para a bebedeira. Contou ainda como Pausânias iniciou os discursos do seguinte modo, tá? E aí a gente inicia o discurso a partir do Pausânias, claro, não é o primeiro discurso, né? Mas tem uma prévia aí, né? Tem um preâmbulo aí antes do discurso, que eles contam um pouco sobre como é que foi a bebedeira no dia anterior e qual é a proposta para aquela noite, tá? Então, isso vai ser o preâmbulo para os discursos que vão vir na sequência, tá legal? Mas aí a gente, então, para por aqui, para a gente não avançar e acaba pegando na metade, tá? Com isso, essa introdução, só queria mostrar para vocês como é que esse tipo de festejo ele não é feito simplesmente, né, para beber, né, simplesmente para festejar. Tem, inclusive, uma extensão cívica, né, uma extensão política e, portanto, uma extensão religiosa para o que está sendo feito. Não é por acaso que estão ali presentes umas das figuras mais importantes, né, do cenário cultural grego, né, e de várias atividades, né? Você tem médicos aí, tem político, tem poetas, todos eles, em alguma medida, representando a casta, né, a elite cultural de Atenas. Então, esse caráter que os banquetes têm, né, não apenas enquanto festejo e confraternização, mas também enquanto
meio cívico, digamos assim, né, ou político de encontro, ele é importante para a gente entender os discursos que vão ser feitos depois, tá? Alguém ficou aí com alguma questão sobre alguma coisa que a gente falou? Quer colocar algo? Foi tranquilo para vocês? Foi bom para vocês, né? Utilizando aí o nosso contexto. Alguém aí, gente? Ah, pelo menos a Duda aí respondeu. Então, a gente, é isso. A gente se vê na próxima semana. E aí, na próxima semana, já vai ter esse preâmbulo em que eles decidem falar sobre o amor. E a gente vai ver como é que eles colocam aí essa necessidade, né, de eles modificarem, olha aí, mais uma vez, né, alterarem aquilo que eles fizeram no encontro passado, tá? Legal, Letícia, Emanuele, seja bem-vinda, Emanuele. Esperando a cena dos próximos capítulos também, Vadalina. Então é isso, gente. A gente se vê aí no próximo encontro. Valeu, Lucas. Então, até a próxima. Um abraço a todos.